professor Orlando Zacconi é delegado de Polícia Civil no Rio de Janeiro. Ele já estudou muito sobre como se constrói o traficante de drogas por meio das instituições do sistema de justiça criminal, também já estudou muito sobre violência policial, ou como que o Estado não responde a esses casos de violência policial, não dá tratamento à violência policial, mas o motivo dele estar aqui hoje é porque ele teve duas iniciativas que eu considero muito louváveis e que eu acho que a gente precisa se inspirar nessa experiência dele. A primeira dele é que, quando ele era responsável pela Polinter, ele levou uma urna eletrônica para essa unidade, para que os presos pudessem exercer o seu direito de voto. E foi o momento em que eu fiquei extremamente fã do Zacconi. E depois, alguns anos mais tarde, ele foi responsável por extinguir finalmente as carceragens, ou por ser um dos empreendedores que ajudou a extinguir as carceragens de polícia no Rio de Janeiro, né? O que já é um passo para a gente pensar o bem-estar das pessoas privadas de liberdade dentro do cárcere. Então, dito Zacconi, para a gente é realmente uma honra te ter aqui e poder aprender com você. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Tenho certeza aqui que as nossas alunas vão fazer várias perguntas e que você vai adorar essa interação. O Zacconi vai, como nas outras aulas, ele vai fazer uma exposição e depois ele vai abrir para perguntas. A palavra é toda sua, Zacconi. Beleza, Ludmila. Boa noite a todas. Acho muito legal isso, né? Porque às vezes o pessoal fica boa noite a todos, como se fosse, né, sem gênero, né? Mas hoje é a todas mesmo, né? Porque são mulheres, né? Então, agradecer a Ludmila, a Natália, né, pelo convite para estar aqui hoje e antecipadamente já me desculpar, porque, infelizmente, eu fui escalado para o serviço que eu faço hoje na Polícia Civil, eu atuo no Juizado do Torcedor. Eu sou o delegado responsável pelos jogos de futebol, que tem um juizado lá, tem um promotor, um juiz, uma defensora, e eu sou o delegado. E hoje vai ter um jogo às 9h30 no Maracanã, e eu vou ter que sair daqui por torno de 8h15, né? Então já vou tentar fazer uma fala concisa, tentando trazer os temas que eu acho importantes para a gente dialogar, para a gente poder ter espaço também aí para responder as perguntas, né? Então, vamos começar pelo título, né? Cadê os meus direitos? A Ludmila falou que eu vou falar sobre o direito dos presos. Eu queria mostrar esse livro aqui, ó. Olha só, Ludmila, isso aqui é uma raridade. Esse livro, ele foi escrito por Heleno Fragoso, Yolanda Catão e Elizabeth Susekind. Chama Direito dos Presos. Esse livro é anterior à Lei de Execução Penal. Ou seja, esse livro ele foi editado em 1980, antes da publicação da Lei de Execução Penal. E nesse livro Direito dos Presos, o que mais os autores, né, o Heleno Fragoso, já falecido, e Yolanda Catão e Elizabeth Susekind, são pessoas importantes aqui no Rio de Janeiro na história, né, da construção de um discurso, né, voltado para a construção do direito dos presos. E o que se falava naquele momento era o seguinte: olha, precisamos de uma lei que preveja todos aqueles direitos que os presos têm. Não havia uma lei específica. Só para vocês terem uma ideia, né? No capítulo 5 está assim: que direitos? Uma pergunta. É lamentável que até o momento não tenha sido promulgado um Código das Execuções Criminais, apesar dos vários projetos de lei e a projetos que já tivemos. As restrições de direitos só podem provir da lei. Ou seja, os presos tinham seus direitos violados porque não havia uma lei. Essa era a ideia. Veio a Lei de Execução Penal. E o que aconteceu? Se os presos já tinham os seus direitos restritos, a situação piorou. Ou seja, né, a existência de um Código de Execuções Penais que garante hoje uma quantidade grande de direitos dos presos, né? Direito ao lazer, à saúde, ao trabalho, à educação. Né? Se a gente lê a Lei de Execução Penal, se uma pessoa desavisada, né, acreditar que a lei ela se concretiza no Brasil, vai achar que o sistema prisional brasileiro é uma maravilha, né? Lendo a lei. Então, a primeira coisa que eu queria chamar a atenção é o seguinte, né?
nós não efetivamos direitos somente com normas, né? Aliás, a Constituição brasileira é a prova viva disso, né? Quando editamos a Constituição Federal Brasileira em 88, né, a chamada Constituição Cidadã, nós imaginávamos que o Brasil daria, né, um salto imenso qualitativo no que diz respeito aos direitos sociais, e nada disso veio. Por quê? Aonde está o direito? Né? O direito ele não está numa norma, né? Nós precisamos buscar a vida dos direitos. É disso que eu queria falar. A vida dos direitos é o direito na sua concretude, na sua efetivação. E como é que nós fazemos para efetivar o direito, né? Por onde nós vamos, né? Eu estou quase completamente convencido que a única maneira de efetivarmos direitos é através da política. Aliás, não existe outro campo de se efetivar direitos. Acreditar, por exemplo, que nós vamos efetivar direitos, né, no poder judiciário é uma crença, né? Nós sabemos, primeiro, que já começa pela dificuldade no acesso, né? No caso dos presos, por exemplo, o acesso é zero, quase nenhum, né? Como é que a gente imagina o acesso dos presos a reivindicar, por exemplo, junto ao Poder Judiciário, sobre os direitos previstos na Lei de Execução Penal? Não tem, porque o Judiciário vai dizer que ele não consegue efetivar os direitos porque cabe ao Poder Executivo a administração do sistema prisional. Aí é aquele jogo de empurra, né? E se cabe ao Executivo a concretização do direito, a efetivação do direito, o direito vivo, ele depende de uma decisão política. Tá? Então, se pretendemos discutir hoje, né, bater um papo, discutir não, né, dialogar sobre o direito dos presos, nós temos que pensar em qual a estratégia que nós precisamos colocar para que, na política, esses direitos sejam efetivados. Porque eles já estão todos lá na Lei de Execução Penal. O que a gente precisa agora é discutir como é que a gente vai efetivá-los. Bom, eu tive uma experiência. Primeiro, eu queria dizer que eu não sou um profundo estudioso do sistema prisional, né? Eu tive uma experiência como gestor, porque isso vai ser cobrado no juízo final, né? Quando eu bater lá com São Pedro, eles puxarem a minha ficha, vai estar que eu fui diretor, coordenador de todas as carceragens da Polinter, né? Você chamar dessa responsabilidade, mas fui numa missão onde, naquele momento, a Polícia Civil já tinha o desejo de acabar com as carceragens em sede policial. E, bom, eu tinha feito um projeto numa unidade específica na Baixada Fluminense, em Nova Iguaçu, chamado Carceragem Cidadã, onde eu consegui, com o meu amigo, que já nos deixou, mas muito querido, que eu não posso falar desse projeto sem citá-lo, que é o Marcelo Iuca, um músico, né, que baterista do Rapa, que, né, há 3 anos atrás, né, veio nos deixar, morreu. E, bom, ele foi um grande parceiro, né, porque eu precisava de uma interlocução com os presos. Eu sou delegado de polícia, eu sou policial. Havia toda uma dificuldade de se estabelecer um diálogo entre a administração e os presos, até porque nessa unidade em Nova Iguaçu, o histórico era de muita violência institucional, tortura, violência física, e eu estava assumindo aquela carceragem tentando modificar esse quadro, né? Então, a primeira coisa que eu pensei é que a gente só consegue fazer uma intervenção, né, em qualquer ambiente através do diálogo, né? Como é que nós, humanos, conseguimos resolver as nossas questões, se não através do diálogo? Então, precisava estabelecer o diálogo. E eu não tinha muita dificuldade por ser policial, e o Marcelo Iuca, enquanto músico e vítima de uma violência, né, que ele acabou ficando paraplégico por conta de um assalto, mas nunca se deixou vitimizar e, né, buscar nenhum tipo de sentimento de vingança. Sempre entendeu o contexto social em que... Oi? Em que aquela violência aconteceu contra ele, foi fundamental para ajudar no diálogo. E nesse projeto Carceragem Cidadã, nós tentamos efetivar os direitos da Lei de Execução Penal numa carceragem da Polinter. Isso é muito louco, porque era como se a gente levasse o sistema para um lugar que era fora do sistema.
E por que eu estou dizendo que era muito louco? Porque as carceragens em delegacia, elas não estão previstas na lei de execução penal. Não existe previsão na lei de execução penal de carceragem de delegacia. Você tem lá, né, presídio, como chama para os presos provisórios, tem uns nomes específicos, né, mas são locais distintos da unidade policial, né? Em suma, tentamos levar o direito dos presos para onde? Para o local que não estava previsto na lei, né? Isso foi um paradoxo interessante. Nesse local, né, que era uma carceragem em Nova Iguaçu, a primeira coisa para efetivar o direito dos presos foi procurar o poder público local. Então, precisávamos botar educação para os presos numa carceragem de delegacia. Procuramos o prefeito da cidade de Nova Iguaçu, na época era o Lindenberg Faria. A gente deu sorte porque tinha ali, né, principalmente no segundo escalão do governo, né, pessoas que, nossa, são de altíssimo nível. Na Secretaria de Educação do Lindenberg tinha uma turma ali do PT maravilhosa, que estava com o projeto do Brasil Alfabetizado, uma série de projetos, né, de educação, que eles levaram, porque o delegado pediu. Por que eles levaram uma escola municipal para dentro de uma carceragem de delegacia? Porque teve um delegado que foi lá e falou: olha, precisamos botar uma escola dentro daquela carceragem. Bom, isso é uma decisão política. Repara, aí vai de encontro àquilo que eu falei no início, né? Para se efetivar os direitos, né, para os direitos terem vida, né, o direito está lá, a educação está na lei de execução penal, mas para esse direito da educação ter vida é necessária uma ação política, né? E essa ação política veio a partir da minha aproximação com a prefeitura. Colocaram uma coisa que eu fiz questão, é que os presos estivessem matriculados na rede pública de ensino. Eu acho isso fundamental, né? Ou seja, não era caridade, porque preso ensinando preso, preso alfabetizando preso, sempre existiu, né? Ações colaborativas, né, no interior das unidades prisionais é uma prática, porque os presos são solidários, têm tempo e se ajudam mesmo. Então, mas eu queria algo oficial. Por quê? Quando você efetiva direitos, quando você concretiza direitos para os presos, você devolve uma coisa que o Estado quer retirar o tempo inteiro do preso: a cidadania, né? Então, efetivar direito aos presos é restituir ao preso a condição de cidadão. Eu acho que essa é a Constituição. E por que eu estou falando isso? Porque a Ludmila citou, no início, a experiência do voto do preso. E foi interessante, porque eu, como gestor, pensei: bom, aqui nós temos muitos presos provisórios. O preso provisório nunca perdeu o direito de voto. A Constituição retira o direito político do preso naquelas situações em que a pena tem um trânsito em julgado. Mas a grande maioria dos presos daquela unidade eram presos provisórios. Então, vamos botar o preso para votar. Aí fui conversar com os presos. Aí, vai ter eleição municipal, era 2008. O que vocês acham de votar? Não queremos não, doutor. Ninguém queria votar, porque o preso não é diferente da pessoa aqui de fora. Se a gente for ver, né, principalmente entre a juventude, quem é que está a fim de votar? Pouca gente. O interesse, né, por participar do pleito é que o voto no Brasil é obrigatório. Tira a obrigatoriedade do voto, vamos ver como é que vai ficar, né, a frequência, né, no dia da eleição. Muito baixa. Então, os presos estavam mais ou menos como a sociedade está, sem interesse em participar do pleito. E eu tive que dialogar com os presos sobre a importância deles participarem do processo eleitoral enquanto um sinal de que eles ainda eram portadores de cidadania. E como que esse sinal seria importante para a manutenção do projeto e para outras conquistas que nós precisaríamos avançar naquela unidade. E foi só nesse papo que eles mudaram de ideia. Então vamos votar. Mas, a princípio, o interesse era muito baixo por participar das eleições. E foi interessante também, que é uma das coisas que mais se tem, abrindo aí um parênteses para a gente falar sobre o direito político do preso, né, que é o direito ao voto. Aí estamos falando dos presos provisórios, que são uma quantidade expressiva no nosso país. A grande resistência ao direito do voto dos presos vem de um discurso alucinado, né, que circula nos tribunais de justiça de todo o país. Os presos vão se organizar enquanto um partido. Cara, esses caras são muito loucos, né? Eles acham que os presos vão se organizar enquanto um partido de preso. Cara,
eles não têm noção de que o preso está somente privado da sua liberdade. Todos os vínculos que eles têm na sociedade se mantêm. Eu cansei, nessa unidade lá em Nova Iguaçu, de receber oficial de justiça para se estar preso em ação de despejo. Porque, repara, quando a pessoa é presa, os contratos que ela tem na sociedade não desaparecem. Ele continua locatário naquele contrato de locação que ele assinou, onde a família dele reside. E se ele não pagar o aluguel, ele tem que ser citado numa ação de despejo. Então, repara, o preso ele não pensa só como preso. E eu estou falando isso porque, assim que terminaram as eleições em 2008, que era uma eleição municipal, o Lindenberg estava sendo reeleito na cidade de Nova Iguaçu, na carceragem de Nova Iguaçu, com quase 70% dos presos votando nele. Vamos supor, sei lá, eram 100 e poucos presos que a gente conseguiu tirar título, transferir o título para Nova Iguaçu, e dessa totalidade de presos que votaram, 70% votaram no Lindenberg. Nós soubemos desse resultado porque, assim que termina as eleições, você puxa uma relação da urna eletrônica. A urna eletrônica dá o resultado imediatamente. O que demora na apuração é você contabilizar o total dos votos em todas as urnas. Quando a gente viu 70% na carceragem, o chefe da carceragem, um policial que trabalhava com preso há muitos anos na Polícia Civil, virou assim para mim, o Júlio, falou: doutor, Lindenberg ganhou de lavada. Eu falei: na carceragem, né? Porque os presos viram, ele botou projeto de saúde, botou escola, eles estão reconhecendo a ajuda da prefeitura na carceragem. Falou: não, doutor, a carceragem é o espelho da sociedade. Eu nunca mais vou esquecer essa fala. E não deu outra. Passou 4, 5 horas, quando veio o resultado da eleição no município, o Lindenberg ganhou, foi reeleito com a mesma porcentagem no município de Nova Iguaçu que ele recebeu dentro da carceragem. E ali eu entendi o que o Júlio tinha falado para mim. Ou seja, olha, esses caras não estão aqui como um ET, né? Eles têm vínculos na sociedade, eles sabem, né? Os filhos continuam numa escola, ele continua com um contrato de locação, né? Ele tem a relação dele não se estabelece só dentro do interior da carceragem, né? Ele mantém vínculos sociais, né? Isso eu acho que é importante para, inclusive, acabar com esse medo, né, de que os presos vão se organizar enquanto partido, o que também não seria nada demais. Qual é o problema? Né? Os presos se organizarem nos seus interesses, né? E outra questão também que foi muito importante na questão de direitos dos presos foi que eu estava lá em 2009, quando foi feito em Brasília, pelo Ministério da Justiça, o primeiro encontro nacional de segurança pública, CONSEG. E no CONSEG, o Ministério da Justiça ele incentivava grupos a levarem propostas para o Congresso através de conferências livres. Então, você tinha conferência livre dos professores para mandar propostas para a segurança pública no CONSEG. E aí eu e o Marcelo Iuca organizamos, eu só me arrependo de não ter feito um cartaz, porque seria lindo. Nós fizemos a primeira conferência livre dos presos e nós conseguimos mandar propostas dos presos da carceragem da Polinter para o CONSEG, né? E esses documentos estão lá hoje arquivados. Eu queria até um dia ver uma pesquisadora para a gente ir lá e pegar esses documentos e estudar, porque ali havia proposta dos presos para a segurança pública, né? O que também foi um marco, além da questão do voto do preso, né, de resgate da cidadania, né, da população privada de liberdade. Então, bom, em suma, essa foi uma experiência que eu tive confirmando toda essa argumentação que eu trouxe para discutir, conversar com vocês, dialogar, no sentido de que, primeiro, os direitos dos presos, né, eles não se realizam per si, porque eles estão todos na Lei de Execução Penal, na Constituição Federal, que não retira o direito do preso provisório de votar, por exemplo, mas em todo o país os presos nunca votaram. Aliás, a primeira vez que os presos provisórios votaram na República foi nessa experiência de 2008 em Nova Iguaçu. Depois a gente teve aqui no Rio, em outros lugares, algumas experiências, mas coisas muito pontuais. Ou seja, é um verdadeiro estado de exceção. Os presos eles são colocados num local, né, de exceção, que alguns estudiosos, né, inclusive, costumam se referir a campo de concentração,
né? Alguns estudiosos hoje se referem ao sistema prisional, né? As carcerais e as prisões no Brasil, como verdadeiros campos de concentração. Onde o que é o campo de concentração? É um local dentro do Estado de Direito, né? Onde o direito não é o direito do Estado, é um direito próprio, interno, né? Que só se estabelece dentro dos limites do campo de concentração. A Vera Malaguti, que foi minha orientadora, minha eterna orientadora no mestrado, né? Ela se refere às prisões, né? Como a casa da tortura, né? Então, repara, olha só, a casa da tortura, o campo de concentração, né? Tudo isso são referências que a gente faz, né? A um espaço que está dentro do Estado do Direito, onde o direito não é aplicado. Por que não é aplicado? Porque não existe uma vontade política, né, que faça com que os direitos dos presos sejam aplicados aos presos. Né? É uma estratégia de desumanização. Né? Essa estratégia de desumanização retira, principalmente, a estratégia principal é retirar a fala dos presos. Quando você retira a linguagem, você desumaniza. Os presos não têm espaço para se manifestarem. É engraçado, tem um MC aqui no Rio, o MC Leonardo, daquela dupla, Júnior e Leonardo, eles são lá da Rocinha, ficaram muito famosos pelo rap das armas. Sou muito bom de cantar, não, mas era o refrão do rap das armas. E o MC Leonardo, ele participou do projeto lá na Carcerária Cidadã, e falava assim para mim, Zacone, a gente não precisa dar voz para o preso, não. A gente precisa dar ouvido aos presos. Né? Ou seja, é necessário que em algum momento haja um diálogo, né? Ou seja, né? Onde você possa também se permitir ouvir a reivindicação e isso é algo que é como se fosse uma grande profanação, né? Porque o tempo inteiro o preso ele não tem direito a nada, né? E aí se estende a ele, além da privação da liberdade, a privação de outros direitos aos quais a própria lei define. Saúde, por exemplo. Pô, o direito à saúde do preso é completamente... Aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, não sei como é que é a situação de Belo Horizonte, aqui foi fechado o hospital penitenciário, né? Hoje os presos são atendidos na rede pública externa, né? E só são levados para lá quando já estão quase mortos, né? Isso é uma grande tragédia. A gente não contabiliza. Aliás, seria um movimento muito interessante, saber, Ludmila. A gente precisava contabilizar o número de pessoas mortas no sistema prisional brasileiro e lutar politicamente para que essas mortes sejam contabilizadas como mortes violentas, né? Porque nós não podemos mais, primeiro, não ter o controle desses números. Hoje nós não sabemos quantas pessoas estão morrendo no sistema prisional de, por exemplo, tuberculose, né? Aliás, tem um criminólogo muito importante, já falecido, chamado Nils Christie. Não sei se a Ludmila conhece o Nils Christie. Nils Christie escreveu um artigo intitulado Estado Assassino. O título do artigo é Estado Assassino. Depois vocês podem procurar na internet, acho que tem tradução em português, e ele... pelo título, acho que tem tradução. E ele estudou o número de pessoas mortas por tuberculose nas prisões da Rússia. E ele dizia, né, que essas mortes, que eram muitas, acho que ainda são, né, na Rússia, por doença dentro do sistema prisional, eram mortes provocadas por ação do Estado, né? Então, precisamos começar a cobrar o Estado, porque essas mortes são invisibilizadas, né? A gente não sabe nem o número. Quantas pessoas morreram dentro do sistema prisional em Belo Horizonte ou no estado de Minas ano passado? A gente não sabe, porque o Estado não tem uma política que obrigue essa notificação, até porque é meio estratégico. Como você tira o hospital penitenciário e bota para o atendimento ser no hospital da rede pública externa, quando o cara é atendido lá já morto, essa morte é contabilizada do lado de fora e não do lado de dentro do sistema. Então, a gente precisa pensar em estratégias onde a gente possa, através da política, já encerrando aí
a minha fala e abrir já para um diálogo, acho que a gente precisa pensar em estratégias políticas onde a gente possa fazer com que os direitos ganhem concretude, com que os direitos ganhem vida, para que os direitos do preso sejam direitos, né, palpáveis, né, realizáveis, né? E, para isso, a gente vai ter que ter estratégia política, pensar em cobrar do poder público, e o momento propício, nós estamos vivendo esse ano, que é ano de eleição, né? A eleição deve servir para alguma coisa, né? Talvez, né, sirva para isso, né? Para a gente cobrar daqueles que estão no nosso campo político, né? A gente só pode cobrar de quem está do nosso lado, né? Ações e projetos, né, que permitam a gente avançar em transformar os direitos dos presos em direitos da vida dos presos, transformar os direitos dos presos em algo que eles possam realizar no dia a dia, né? E, para isso, a gente tem que botar em pauta muitas coisas. Primeiro, prender menos. Então, quando a Ludmila disse que o grupo, né, de parentes e amigos, né, de pessoas privadas de liberdade tinha, né, como pauta o desencarceramento, eu passei a ver o grupo como um grupo sério, né? Porque qualquer grupo que pretenda a intervenção no sistema prisional e que não fale em desencarceramento não vai conseguir avançar em nada. Porque como é que a gente vai falar em efetivar direito para os presos com essa população carcerária que nós temos hoje absurda, né? É difícil, né? Como é que você vai dar uma saúde de qualidade para uma quantidade dessa imensa de presos, né? E sem contar também que a gente vive alguns dilemas, né? Não dá para a gente isolar também o debate do sistema carcerário como algo fora da sociedade. Por exemplo, o sistema de saúde do sistema prisional, o sistema de saúde pública. Então, como é que a gente vai tentar, né, avançar na saúde dos presos enquanto a saúde pública estiver, né, sucateada, abandonada, sem investimento? Não rola. Então, também tem essa, né? Quando a gente for discutir o sistema prisional, a gente não pode esquecer que nós estamos discutindo coisas que são relativas não só aos presos, mas à população brasileira, no caso, a saúde, né? É fundamental que a gente faça esse link, né, entre a saúde dos presos e o modelo de saúde pública em nosso país, né? Que a gente lute pelo SUS, né, para que esse SUS possa fazer o atendimento, né, no interior do sistema prisional. E, para que esse atendimento seja bem feito, a gente precisa também reduzir o número de presos, fazer também, né, políticas de prevenção, né, coisas que não têm acontecido, porque aquilo ali, além de ser uma máquina de tortura, nas palavras da professora Vera Malaguti, é uma máquina também de morte, né? O sistema prisional, infelizmente, passou a ser um local de abandono de pessoas para esse destino cruel, né? E, bom, o Estado não é cobrado disso, então precisamos falar com o nosso campo político no sentido de inserir no debate das eleições essas questões que são importantíssimas, importantíssimas para um Estado que quer reduzir violência, né? Ele tem que começar a fazer seu dever de casa. Aliás, eu falei isso numa live recentemente. Bom, o debate era sobre redução da violência letal no Brasil. Cara, você sabe que em alguns estados, como Rio de Janeiro, Bahia, 20% dos homicídios são praticados por agentes do Estado, pela polícia? Porra, como é que a gente vai discutir redução da violência no país se o Estado não fizer um dever de casa de reduzir a sua própria violência? Se o Estado, né, parar de matar, né, só em ações policiais a gente reduziria em alguns estados em 20% o número de homicídios. Simples assim. Isso para não falar dessas mortes que são geradas no interior do sistema prisional por omissão do Estado, né, que, se forem contabilizadas também. Então, acho que está na hora da gente começar a exigir dos gestores e dos agentes políticos, né, um compromisso, né, com a redução da violência. Acho que inserir o debate do direito dos presos e da situação do sistema prisional,
né, dentro de um debate maior de redução de violência em nosso país, também é uma estratégia boa, né? A gente tem que sinalizar o seguinte: se queremos reduzir a violência no nosso país, vamos começar pelo dever de casa do próprio Estado, reduzindo a violência praticada pelos agentes policiais, reduzindo a violência que ocorre dentro do interior do sistema prisional. Não é fácil de comunicar isso? Bom, se o Estado está tão interessado em reduzir violência, que ele seja o primeiro a reduzir a sua própria violência. Eu acho que é um diálogo que a gente pode também, como estratégia, estabelecer nesse ano eleitoral. É isso, eu agradeço, né, o convite novamente, fico à disposição aí, a gente tem aí mais uma meia horinha, 40 minutos para responder as perguntas, para estabelecer um papo. Obrigado. Obrigada, Zacone. Hoje quem vai fazer a nossa mediação é a Serena. A Serena já está aqui às ordens para as possíveis mãos levantadas e para quem quiser fazer pergunta pelo chat. Então, a palavra aí é toda de vocês. Serena, seu microfone está desligado. Efigênia, eu acho que... Serena, seu microfone... E acho que deu problema. Efigênia, pode fazer a sua pergunta. O Zacone já está aqui pronto para ouvi-la. Você precisa ligar seu microfone, porque seu microfone está desligado. E a gente não consegue ligar ele daqui. Enquanto a Efigênia, daqui a pouco eu vou mandar uma mensagem para ela para ajudá-la com o microfone, mas enquanto isso, a Cláudia Silva fez uma pergunta aqui no chat sobre por que o preso não pode votar. Peraí, que eu tive um probleminha. Pode responder ou vamos esperar? Como faz? Posso responder essa? Agora pode ir respondendo. A gente sempre faz esse bate-volta até para poder... Porque a dúvida de uma geralmente aproveita para a outra. Então, isso é uma decisão que foi tomada no pacto da nossa Constituição, que está lá previsto que o preso perde, após o trânsito em julgado da sentença penal condenatória, os direitos políticos. Trânsito em julgado da sentença penal condenatória é quando não cabe mais recurso da sentença condenatória. Então, se ele estiver, né, nessa situação, ele perde o direito político. Mas antes disso, nós temos, salvo engano, nas últimas pesquisas, em torno de 40% da população carcerária é formada por presos provisórios. Esses presos provisórios, que ainda não têm o trânsito em julgado, eles deveriam ter o seu direito político garantido. O direito ao voto é um direito político que é negado. Aliás, ele poderia, inclusive, se candidatar, né? Porque não existe restrição nenhuma de que presos provisórios também sejam candidatos em eleições, né? Mas, para isso, o sistema ele trabalha de uma forma que você tira o preso do seu município, do seu... como é que chama? Lugar de eleitoral? Não, como é que chama? Oi, liga o microfone, Ludmila, me ajuda. É do seu... Teu nome. Zona eleitoral. Na zona eleitoral, tira ele do seu município, joga em outro, e para ele votar, ou seja, né, ele teria que ter o título transferido para lá. Vocês têm que ver o trabalho que deu para transferir o título dos presos que queriam votar para o município de Nova Iguaçu, porque senão o cara não consegue votar, sabe? Então é tudo feito para que a coisa não aconteça, né? Mas é uma decisão política, como em tudo, né? Por que a maconha é proibida e o Rivotril é proibido? Pode ter certeza que é por uma decisão política e nada mais que isso. Efigênia, você conseguiu ligar o microfone? Você precisa de ajuda? Sim, já consegui. Legal. Ele estava discutindo sobre o remédio na cadeia, é muito complicado. Esses dias aconteceu um lance desse com o meu filho lá na PAN, que ele pediu um remédio que ele tem falta de ar e estava com a dor de dente. A gente foi lá e falou assim, eu vou te dar um remédio. Encheu ele de pancada que precisava
precisando ir pedir um advogado para lá. Porque quando pede remédio na prisão, os agentes vão lá, bate nos presos e não quer dar os remédios. Fala que vagabundo tem que apanhar. E assim, e não tem respeito pelas mães que vão visitar os presos. Então, é muito relatório discutir sobre isso, porque está precisando mesmo de tomar uma providência sobre isso. Porque como é que uma pessoa está doente, te pede um remédio, o agente vai lá e bate. Um agente que é para estar lá, põe lá, ele vai lá para estudiar. Eu mesmo tenho pavor de agente, tenho pavor de polícia. Porque as polícias, eles não estão cuidando da gente. Aqui no bairro que eu moro mesmo, as polícias entram aqui xingando a gente de vagabunda. Então, assim, uma mãe de família que trabalha, ela não pode ser xingada desse jeito. Então, é uma política que tem que mexer com isso mesmo para ajudar a comunidade e ajudar os agentes. Porque a polícia está pior do que qualquer outro traficante. Então, não tem jeito isso, não. Por exemplo, eu estou lutando para tirar meu filho da cadeia, como a dona Tereza me conhece, estou lutando para depois ele para trabalhar e não consegue. Porque quando sai aqui fora, não tem jeito de poder trabalhar, porque é muito difícil. Muito obrigada. Só isso que eu queria se pôr em limpo. Agora a gente tem a pergunta da Mila Ribeiro. Ela perguntou assim: o presídio Jácio de Assis até hoje não voltou com a visita das crianças, o que considera uma quebra do direito do detento. Pais e mães há mais de 2 anos sem ver os filhos. O que fazer nesse caso? Vocês me escutaram? Então, vamos responder uma por uma, nessa Isso, ordem? acho que é melhor. Tá. Então, essa pergunta, Serena, infelizmente, a gente precisa de defensoria pública forte em nosso país. Eu não sei qual é a situação da defensoria pública no estado de Minas Gerais, mas eu acho que vocês, como familiares, amigos, né, de pessoas privadas de liberdade, deveriam, dentro da possibilidade de vocês, não só se aproximar da defensoria pública, mas principalmente, né, fortalecer a defensoria no campo político, né, naquilo que ela precisa, porque ela tem feito, né, pelo menos aqui no Rio de Janeiro, muito em São Paulo, os estados que têm defensoria pública forte conseguem fazer redução de danos, né, no que diz respeito a essas violações de direitos. Isso que é Efigênia na Rua, né? Acho que a Defensoria Pública é um órgão hoje na estrutura do Estado que pode, né, fazer com que essas situações sejam reduzidas, enfrentadas, né? Não tem outro caminho. Na estrutura de um Estado de Direito, você tem que trabalhar na institucionalidade, com a defensoria, e tem que trabalhar na política, que eu acho que é denunciando, né? E aí, realmente, eu acho que o grupo de vocês é importante que eles se fortaleçam no sentido das comunicações, pressionando a secretaria, não sei em qual secretaria o sistema prisional está alocado aí no Estado de Minas. Aqui no Rio a gente tem uma secretaria própria, que é a Secretaria de Administração Penitenciária, aí também tem uma secretaria própria, aí em Minas, ou está em outra secretaria, também tem? Acredito que tem, sim. Dentro da Secretaria de Justiça e Segurança Pública, e aí é um departamento penitenciário estadual. Então, aí já é um debate. Eu acho que, até no campo político, né, quando você alça, né, o sistema prisional a um local de secretaria própria, né, não sei se isso poderia ser uma reivindicação, né, porque aí você tem um diálogo mais direto, né. Na Secretaria de Justiça é importante, né, mas é um departamento, né, o secretário tem outras atribuições, talvez a questão prisional passe a ser só mais uma, mas eu acho que vocês têm que estabelecer um diálogo com o secretário de Justiça, né. Eu acho que, em última análise, é ele que é o responsável na estrutura do governo pelo sistema prisional. Então, acho que vocês deveriam se organizar para reivindicar, por exemplo, audiências com o secretário de Justiça enquanto associação de familiares e amigos de pessoas privadas de liberdade. Vocês têm que usar, né, a organização de vocês no sentido de pressionar politicamente, né, os gestores
para que a situação do preço, né, não chegue nesses níveis aí que a Efigênia está narrando, né, que realmente acontece em muitos lugares, né, o preço reivindicar remédio e ganhar paulada. Pô, isso é algo, além de cruel, né, que deve chegar ao conhecimento das autoridades para que elas se responsabilizem por isso também, se elas não tomarem as providências. Né? A Adriana está falando que já fizemos de tudo e eles não fazem nada. Né? Vamos lá, tem que arrumar canais de comunicação, mídia, denunciar na mídia, entendeu? Dizer que já foi, né, comunicado ao secretário, que nada, nenhuma providência foi tomada. Né? Por aí vai. Agora nós temos a pergunta da Grazi Amaral. Ela fala assim: boa noite. A pandemia está amenizada, só que as regras do presídio de Assis continuam as mesmas. Regras da pandemia. Já tem mais de 3 semanas que não tem visita. Vai começar as visitas só depois do dia 14. Isso pode acontecer? Eu não sei como é que a legislação, né, local, né, evidentemente, cada instituição tem as suas próprias regras, ok, mas depende também da autorização do governo local. Acho que isso tem que ser cobrado do secretário. Acho que o secretário tem que primeiro tomar... Às vezes ele nem sabe que isso está acontecendo, porque, conforme eu falei, né, as unidades prisionais elas se transformam em verdadeiros locais de exceção, onde o governador entrega a chave para o secretário entrega a chave e a chave vai ficar na mão do chefe do campo de concentração. Né? E o diretor da unidade, ele mais ou menos acaba tomando as suas providências sem que sequer as autoridades superiores tenham conhecimento. Acho que vocês têm que levar isso. Eu acredito que se o secretário de Justiça, né, e o diretor do departamento aí, né, próprio, que deve ter um diretor, né, do departamento que cuida do sistema, se eles forem informados sobre isso e pressionados, né, olha, nada muda, só a política muda a vida. Se a gente não, né, se mobilizar, se nós não formos, né, se a gente depender, né, que a lei seja cumprida, não vai acontecer. Né? A lei ela só vai ganhar concretude através da luta política. Né? Vocês precisam pressionar, né, o diretor do departamento prisional, aí, o secretário de Justiça, para que essas coisas não aconteçam. Caramba, o secretário que era promotor de justiça foi treinado no BOP. Jesus! Terror total, hein? Vivemos tempos difíceis, né? Mas eu queria lembrar vocês uma coisa importante. Sempre que houver poder, vai ter resistência. Isso não sou eu que estou falando, não. Né? Pessoas que estudaram a fundo, né, como o poder se exerce. E a resistência está aí, né? O grupo de vocês já é uma resistência. Né? Esse nosso encontro aqui hoje já é uma forma de resistência. Vocês precisam acreditar na potência que o grupo de vocês tem de fazer transformações nessa realidade. Né? Temos muitos problemas, né? Mas não são esses problemas que vão nos afastar da luta daquilo que é justo. Né? Então, vocês precisam enfrentar isso tudo. Promotor de justiça punitivista treinado pelo BOP. Porra, não é fácil não. Né? Mas eu acho que, espero que isso tudo leve vocês a terem mais força para esse enfrentamento. Né? Quanto mais forte é a repressão, mais forte tem que ser a resistência. Eu me perdi aqui nas perguntas. A gente vai te ajudar, fica tranquilo. Era a Serena que estava organizando, mas agora é a vez da Sabrina Fernanda. Serena, você está aí? Eu tive que sair um pouquinho, porque tá travando muito, eu acho que é porque tem muita gente, mas acho que teve só uma pergunta antes da Sabrina.
pediram para repetir sobre a visita das crias. Eu não sei se a pessoa quer completar, mas eu perdi também quem que era, porque eu tive que sair aqui do chat. Como é que ficaria essa questão das visitas, né? Que parece que lá na Jaci de Assis, até hoje, acho que parece que os filhos ainda não conseguiram visitar, né? Eu entendi que é isso. Se a pessoa quiser completar a pergunta... Ô, Serena, porque essa eu acho que na hora que você caiu, ela já foi lida. Foi Então, respondida. vou te passar para a beleza. Então tá. Tá. Acho que agora é a Sabrina, né? Isso. Sabrina. Pode falar. Boa Então, noite. Boa noite. Como que ele estava falando, né? Que os presos têm direito, né? Minha pergunta é em relação a trabalho e estudo. O meu noivo já está preso há 2 anos e 7 meses. E nesses 2 anos e 7 meses, eu nunca consegui para ele nem trabalho e nem estudo, né? Cheguei até agora a colocar um advogado para poder, né, tentar esse trabalho, esse estudo que diz que é direito do preso. Sim. Até mesmo por causa da remissão. E nunca foi conseguido isso. Né? Que a progressão dele está para 2027. Só que aí, se tivesse um trabalho, um estudo, seria, né, cairia um pouco a pena. E até mesmo, né, ele ocuparia a mente. Só essa que é a minha pergunta. Sim, Sabrina. Então, isso tem a ver com algo que a gente conversou aqui, que acho importante. Nada do que nós possamos imaginar de realização, né, de efetivação de direitos dos presos, né, que esses direitos ganhem vida, pode acontecer com essa hiperpopulação carcerária. Porque, repara, não vamos ter condição de estabelecer um projeto de educação nem de garantir trabalho para essa quantidade absurda de pessoas encarceradas. Então, a coisa acaba sendo seletiva mesmo, né? Aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, a gente tem em todo o sistema prisional escolas. Não sei qual é a realidade de Minas, mas aqui no Rio de Janeiro a gente tem. Mas mesmo tendo escolas, mesmo a Secretaria de Educação garantindo escolas em todas as unidades prisionais, nem todo preso tem acesso, porque existe limite, né? Limite físico, de espaço, limite de número de professores, e você sempre vai ter alguns presos que vão poder acessar esses direitos e outros não. Então, acho que, já que o grupo de vocês, né, debate a questão do desencarceramento, eu acho que o desencarceramento é algo importante, né, para que a gente possa fazer com que esses direitos do trabalho e da educação sejam garantidos aos presos. Agora, acho também importante que, principalmente no ano eleitoral, que vocês discutam com os candidatos, né, e eles... É um absurdo, mas é a realidade, né? A imensa maioria dos políticos, eles conseguem estabelecer diálogos no período eleitoral. Depois eles somem, né? Mas no período eleitoral costumam ouvir, atender a população. Acho que esse momento que nós vamos viver até o final do ano é um momento propício para vocês de tentarem dialogar com os candidatos a governo do Estado, de Minas Gerais, né, com suas assessorias, para que algumas pautas sejam colocadas. E eu acho que vocês têm que, pelo menos, pegar um compromisso da secretaria, do futuro secretário de Educação do Estado, no sentido de, no mínimo, garantir, né, uma unidade escolar em cada unidade carcerária. Ainda que a gente saiba que isso não vai ser a garantia de que todos os presos vão ter acesso à educação, né? Então, acho que isso aí tem que ser um compromisso político mesmo, que a Secretaria de Educação é que tem que promover a educação no cárcere, né? Não é a Secretaria de Justiça. E no que diz respeito ao trabalho, eu acredito muito que a gente tem que investir em trabalho que possa resultar, né, um retorno para o preso quando ele sair. Né? Não é só a questão, né, da remissão da pena, que é importante.
A remissão da pena é importante, mas se você for na lei de execução penal, você vai ver que o trabalho é visto como um trabalho com finalidade social, ou seja, que o preso possa utilizar essa experiência de trabalho dentro no período de privação da liberdade, para que quando ele fique egresso, ele possa usar essa experiência aqui fora. Então, acho que a gente tem que investir em trabalho na forma da prestação de serviço. Eu tentei, mas não consegui, mas, por exemplo, só para título de exemplo, acho que manutenção de computador é um projeto genial de trabalho para preso. Por quê? Primeiro que hoje todo mundo tem computador, né? E quando ele retornar para a sua comunidade, pessoas terão ali computadores que precisam de manutenção, né? E ele pode ser, né, treinado nessa prestação de serviço, ele pode utilizar isso quando ele sair do cárcere. Sem contar que você pode fazer uma cooperativa de presos para fazer a manutenção de presos e egressos, a manutenção de informática do Estado. Olha que projeto maravilhoso. O Estado paga, e deve pagar um dinheiro forte, para fazer a manutenção dos seus computadores nas diversas secretarias. É muita grana. Imagina se você consegue pactuar politicamente que o Estado entregue a manutenção dos seus computadores para presos e egressos, né? Então, acho que aquilo que eu já conversei, né? A gente só vai conseguir efetivar esses direitos, educação, trabalho, entre outros, né, se a gente tiver uma vontade política, né? Só que tem um porém nisso tudo, que é o mais triste da história, né? Esse tema não é que nem o tema das drogas. Todo mundo sabe que é importante falar, né, em novas políticas de drogas, legalização, mas na hora do período eleitoral todo mundo bota essa conversa na gaveta porque não é uma conversa boa para ganhar voto. Essa que é a grande tristeza. A tristeza toda é que foi construído na sociedade que as pessoas privadas de liberdade são inimigos. São pessoas perigosas, são pessoas que, né, colocam em risco o ambiente social, por isso que elas estão presas. Isso é uma grande mentira, né? Eu trabalhei com presos e eu sei exatamente que existem presos que podem trazer perigo ao ambiente social, sim, mas muito poucos perto da totalidade, né, das pessoas privadas de liberdade. Sem contar que esses que, porventura, né, apresentem um perigo maior para a sociedade, é em cima desses que nós temos que investir ainda mais, né, no que diz respeito, né, a todos os direitos, porque a expectativa numa sociedade que não tem pena de caráter perpétuo, que não tem pena de morte, ainda bem, né? Espero que nos mantenhamos assim, é que essas pessoas vão retornar em algum momento para o ambiente social, independente da chamada periculosidade, essas coisas. Então, quer dizer, mas o imaginário da sociedade é que o preso, todo preso é perigoso. É impressionante, eu já vi gente tremer nas pernas ao chegar próximo à carceragem e no momento em que eu convidei a pessoa a entrar e dialogar com os presos, ela não conseguiu. Não conseguiu, de medo, de pânico. Era como se ele estivesse entrando numa cela, fosse uma jaula cheia de feras. Então, é essa relação imaginária que a população, ou pelo menos parcela da população, principalmente a que forma opinião, né? As mídias, né? A leitura, né, que se faz dos presos é que são pessoas muito perigosas, e não é essa a realidade. Então, no momento eleitoral, eles costumam deixar esses temas de lado. Isso não agrada ao eleitor. Eu lembro, uma vez saiu numa rádio aqui no Rio, que nós estávamos fazendo um projeto de cineclube para os presos. Uma matéria numa rádio, era a Rádio Globo aqui. Olha só, em Nova Iguaçu, o doutor lá falando, em Nova Iguaçu, o delegado Orlando Zacconi está fazendo cineclube para os presos, vamos ouvir a população. Meu amigo, eu fiquei com medo, porque as pessoas que eram entrevistadas falam assim, que isso é um absurdo, porra, dando mordomia para esses vagabundos. É nesse nível que, né, parte da população pensa em relação aos presos. Então, a gente também tem muito trabalho pela frente, né? Primeiro, um trabalho de retirar, né, isso que é construído todo dia, né, pelos veículos de comunicação, filmes. Né? Outro dia eu estava vendo no Netflix uma série árabe sobre o sistema prisional, um presídio só de mulheres. Esqueci o nome da série. Gente, cada personagem, né,
mais assustador que os outros, né? Então, quando se faz um filme sobre presos, né, colocam pessoas perversas, cruéis, né, aquele estereótipo do mal, né? E a gente precisa também, de uma certa forma, buscar desconstruir isso para a gente poder fazer esse debate político num ambiente com mais tolerância, né? Porque hoje existe uma intolerância muito grande em relação às pessoas privadas de liberdade no ambiente social, né? E aí fica difícil para o político pegar essa bandeira e levantar, né? Imagina o político numa eleição levantando uma bandeira de que nós vamos garantir direito ao lazer, à saúde, à educação para os presos. Está arriscado a perder voto, né? Então, essa é a grande tragédia que nós estamos vivendo. Isso é difícil, né? A gente vai ter que caminhar muito, avançar muito ainda para conseguir criar estratégias de melhorar o sistema prisional no Brasil. Porque a notícia triste é essa, parece que quanto pior, mais as pessoas aplaudem, né? Eu não vou dizer as pessoas no sentido de serem todas, né? Mas setores importantes da nossa sociedade aplaudem a tortura a presos, aplaudem, né, a letalidade no sistema prisional, aplaudem a falta de direito. É isso mesmo, tem que ter direito não, vagabundo. É isso, a tragédia é essa, né? Essa é a realidade. Zacone. Bom, agora nós... você vai falar, né? Oi. Não, nós temos a pergunta da Miriam Ângela, e ela pergunta o seguinte: queria saber quem faz a fiscalização do presídio. Ela completa a seguir: tem alguma pessoa para fiscalização e ouvir os presos pós o direito à saúde, pois infelizmente nem sempre é respeitado? Chama Ministério Público. O Ministério Público ele se apresenta como sendo o poder na estrutura do Estado que defende a sociedade. Mas isso é a forma discursiva como essa instituição se apresenta, até porque todas as prerrogativas, garantias, né, que os promotores de justiça têm, e não são poucas, a começar pelos altos salários, né, vêm justamente de dar a esses concursados, né, uma independência de fiscalizar o próprio Estado. Então, o órgão responsável pela fiscalização do sistema prisional na estrutura do Estado é, primeiro, o Ministério Público e também a própria magistratura. Não sei se vocês sabem, mas, de acordo com uma norma do Conselho Nacional de Justiça, do CNJ, os magistrados têm que entregar mensalmente um relatório das unidades prisionais da sua jurisdição ao CNJ. E aí eu vou contar uma história para vocês vão entender o que eu estou falando, porque vocês conhecem o sistema, como é que funciona. Quando eu era diretor das carcerárias da Polinter, foi o primeiro ano que começou essa exigência do CNJ. Aí me ligou o chefe de uma carceragem na Baixada, lá de São João, falou assim: pô, doutor, hoje veio aqui um assessor do juiz, aqui de São João, com um relatório dizendo que o juiz pediu a ele que ele viesse aqui na carceragem preencher o relatório, mas que ele estava sem tempo e pediu para deixar para o senhor preencher. O relatório quem tem que preencher é o juiz deu para o assessor preencher, o assessor foi na carceragem e pediu para eu preencher. Eu falei: Mário, eu estou coordenando um monte de carceragem, faz o seguinte, preenche você. Mário era o chefe da carceragem. Depois o Mário falou para mim, falou: pô, doutor, o relatório foi preenchido bonitinho, pedi para o preso de confiança preencher o relatório. Cara, isso é sensacional. Repara, o relatório que o juiz encaminhou para o Conselho Nacional de Justiça, assinado por ele, foi um relatório preenchido por um preso. Esse é o sistema prisional, né? É dessa realidade que nós estamos falando. Ninguém quer chegar perto. O juiz não quer botar o pé lá dentro. O assessor do juiz não quer perder tempo para ver e anotar o que está acontecendo. Eles pedem para a própria polícia narrar, né? E a realidade triste é essa, né? Porque o sistema prisional acaba sendo uma caixa preta, onde ninguém tem coragem de entrar lá dentro para ver o que está acontecendo, né? Então, assim, do ponto de vista, né, das normas, nós temos o Ministério Público e o Poder Judiciário para fazer o controle, né, do que está acontecendo no sistema prisional. Mas, na prática, quem controla são os próprios presos. Essa é a realidade, né? Trabalhando, né,
em conjunto com a administração, né? Quem administra os presídios, né, né, o diretor com a sua equipe junto com os presos, né? E isso também... Oi, diga. Desculpa, só para continuar a pergunta que eu fiz. E como que a gente faz para estar batendo de cima, né? Para a gente ver, acompanhar a fiscalização. Porque, assim, enquanto tiver da maneira que está, o presídio só tende a piorar. Porque daqui eu falo de Uberlândia, do presídio da Jaci de Assis, onde a gente percebe que quando eles fazem aquela fiscalização dentro das celas e tudo, todos os materiais higiênicos, comida e etc., isso é jogado fora. É feita uma limpeza ali dentro da cela. E isso vem de nós, familiar, que custa muito de nós, porque a gente tem que fazer a entrega pelo SEDEX, né? E esse SEDEX, ele tem que ser por via SEDEX, não pode ser mais na porta do presídio, como era antigamente, que não havia custo para nós, agora tem o custo. Então, além disso, tem a saúde também, que são poucos funcionários, poucos médicos, né? Então, a saúde é bastante precária. Tem as visitações também, que seus pais não podem ver seus filhos, é um familiar por mês, uma vez só no mês a visita, uma visita de 4 horas. Então, aqui está muito complicado. Sim. Eu acho, sinceramente, que vocês deveriam ter apoio, não sei se vocês já têm, de uma assessoria jurídica, de uma banca de advogados militantes que pudessem ajudar vocês em todas essas reivindicações. Por quê? Por exemplo, a questão dos menores, da proibição da visita da criança, né? Eu acho que se uma ação fosse impetrada no juizado da infância e da juventude, né? Porque isso viola, né, direito não só dos presos, mas o direito da própria criança e do adolescente de terem, né, contato com seus familiares. Então, acho que tem que ter estratégia. Eu não sei, eu queria deixar algo propositivo, né? Porque senão a gente fica fazendo só a crítica. Eu acho que o que eu posso colocar aqui como algo propositivo é o seguinte: vocês precisam encontrar no Estado de Minas um corpo de advogados que possam, não sei se isso já existe, prestar uma assessoria para a associação. Eu tenho um conhecido aí que é egresso do sistema prisional, não sei se vocês conhecem, chamado Greg Andrade. Greg Andrade é um advogado que ficou 20 anos preso. Depois de 20 anos de cadeia, ele foi preso muito novo, ele conseguiu estudar dentro do sistema, se formou em Direito, e hoje ele é um advogado muito reconhecido em Belo Horizonte. E ele milita muito na vara de execução penal e tal. Eu podia conversar com o Greg, depois passar o contato dele aí, né, para vocês, e tentar ver, né? O Greg é o bruxo, é esse mesmo. Quem é que botou o Greg, o bruxo aí? Sumiu. É o bruxo mesmo, ele mesmo, meu parceiro. O Greg é, porra, uma figura que eu acho que vocês têm que fazer um contato urgente com ele, porque ele pode buscar, né, outros advogados e formar um corpo de advogados, assim, né, um grupo de advogados que possa auxiliar a associação de vocês a terem ações concretas junto ao poder público. Né? No caso das crianças e adolescentes, é Juizado da Infância e da Juventude. No caso da questão da saúde, né, Ministério Público. Em outras situações, né, de denúncia de violência institucional, né, ele também fazer o registro. Ou seja, a gente precisa se movimentar, né? Ficar esperando que o direito venha não vai vir. O direito, ele é uma disputa. Aquilo que eu falei no início da minha fala, né? Nós temos que dar vida aos direitos. O que dá vida aos direitos é a política, e vocês já têm uma coisa importante, que é uma organização, uma associação. Agora, o que vocês precisam é avançar nisso e ter colaboração de pessoas que possam viabilizar a demanda de vocês junto ao poder público. Acho que isso é importante. Bom, agora acho que a dona Tereza queria falar. Isso, pode falar, dona Tereza. Então, Zacone, dona Tereza aqui. Oi, Tereza. Primeiro, te agradecer, né, meu lindo? De você ter disponibilizado seu tempo para nós.
E outra coisa Eu que agradeço. é te dizer que, pela primeira vez, o Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura veio a Minas e a penitenciária que a gente escolheu para ser fiscalizada foi a Jaci de Assis e a Pimenta, que é aí de Uberlândia. Aí em Uberlândia tem a Adriana Ribeiro, que está até aqui no curso, que é a articuladora que fica à frente dos trabalhos com os familiares aí em Uberlândia. Mas o que de fato falta é as famílias entender qual é o seu dever enquanto familiar da pessoa presa. Porque, assim, a gente recebe 1 milhão de mensagens nos grupos de WhatsApp. Quando faz qualquer curso, elas fazem diversas perguntas, e essas perguntas são todas respondidas, mas quando passa disso, elas não têm o compromisso de procurar o Ministério Público para fazer denúncia, de procurar a Defensoria. Eu digo isso porque quando eu vou fazer denúncia em nome da associação, vira e mexe, alguém joga na minha cara assim, só a senhora que está insatisfeita, ninguém veio reclamar. Ou então 2 pessoas reclamaram, lá tem 200 famílias. Então, assim, primeira coisa, precisa entender a importância, né? Eu queria que o senhor falasse alguma coisa com elas que pudesse incentivá-las a perder o medo. Porque aqui o familiar do preso, ele anda em pânico. Depois que o Rogério Greco e o Rodrigo Machado, o Rodrigo é diretor do DEPEN e o Rogério Greco é o secretário, assumiram essas funções e o Zema ganhou para governador, todos os direitos, eu não estou falando de benefício, estou falando de direitos, que estão previstos na lei de execução penal foram retirados. Inclusive, há um projeto a ser encaminhado para a Assembleia, pedindo que a Assembleia bata o martelo e que as visitas permaneçam para sempre apenas de 3 horas, sendo que as famílias estão alocadas em presídios muito longe das suas famílias. Mas os familiares ainda insistem em ficar amedrontados e não procurar os órgãos que a gente tem disponível para fazer denúncia. Doutora Cláudia Amaral é a nossa referência no Ministério Público, inclusive ela disponibiliza até o telefone particular dela, mas ninguém procura, ninguém chama. Então, eu queria que o senhor, se possível, falasse alguma coisa que incentivasse essas meninas a perder o medo. Porque vindo do Zacone, o senhor sabe, né? A conversa é outra. Então, eu acho que a associação é um grande guarda-chuva de proteção para todo familiar que, porventura, tenha medo de fazer a denúncia direto. Acho que essas denúncias poderiam ser encaminhadas, né, à direção da associação, e a associação ela dá essa proteção, né, inclusive garantindo o anonimato do denunciante, né, porque aí quem vai levar a reivindicação junto aos órgãos responsáveis é a própria associação. Eu acho que isso seria uma estratégia, sabe? Porque dizer para as pessoas perderem o medo num momento em que o país passa por esse processo de avanço, né, de políticas autoritárias e da intolerância, né, de grupos, né, perigosos que tomaram o poder. A verdade é essa, né? Hoje nós estamos sendo governados por pessoas de alta periculosidade, envolvidos com crimes violentos, bárbaros, né? O nível de aproximação que os executores da Marielle, vereadora aqui do Rio de Janeiro, o nível de aproximação que os executores da Marielle tinham com esse poder político era impressionante. Então, acho que o medo não é algo que a gente possa dizer, não tenha medo, não sei. Acho que a gente precisa que a associação, né, o grupo de amigos e familiares, consiga, né, ser um verdadeiro guarda-chuva de proteção dessas denúncias, né? E aí a pessoa, ao invés de ir direto ao Ministério Público, à Defensoria, ao Judiciário, que ele possa, através da associação, né, fazer, né, as suas denúncias e que a associação, né, tome, né, a responsabilidade de encaminhar essas denúncias aos órgãos responsáveis. Acho que seria a melhor estratégia. Bom, agora a gente tinha a Brenda Karen, que ela tinha levantado a mão mais cedo. Você quer falar, Brenda?
Olha, antes da Brenda falar, eu só queria dizer assim que eu estou no meu horário mesmo, vou responder a Brenda, mas que a gente pode, porque já são 8h15, eu fico à disposição de vocês para a gente ter um outro encontro, convidar o Greg, né? Para a gente poder dialogar no sentido de buscar soluções, assim, estratégias, melhor dizendo, né? Para que vocês possam avançar aí na conquista do direito dos presos. Né? Mas estou aqui à disposição, dá para responder mais uma ou duas perguntas? Fala que é Brenda, mas é a mãe dela. Mas eu estou no e-mail dela, né? Eu estou até com dificuldade de me ganhar o meu diploma. Eu estou no e-mail dela. Mas é a Brenda Sueli que está fazendo. A minha pergunta, que foi lá de trás. O secretário de segurança tem que ser do município? Do município. Para nós procurar para saber o nosso direito. Porque realmente, as visitas aqui, você marcar as visitas é muito difícil. E também, o correio ficou, acho que, 3 vezes milionário, né? Infelizmente, a gente está pobre e o correio está ficando rico. Para nós, levar o pertence, né, na porta do presídio. Porque está ficando muito caro o pertence no correio. Para nós procurar o direito, tem que ir na secretaria e procurar o secretário de Segurança Pública do município. Não seria do município, porque o sistema está na responsabilidade do Estado, né? Embora você tenha unidades no município, quem faz a gestão do sistema prisional é o Estado. Então, agora eu descobri quem era o promotor, o secretário promotor, treinado no BOP, é um Greco. Não, Rogério Greco. Então, eu acho que não adianta, porque a autoridade local do município, né, o prefeito, os secretários municipais, eles não têm muito, né, digamos assim, o que colaborar, né, para mudar essa gestão, porque a gestão do sistema prisional é dada pelo Estado. Né? Então, acho que tem que passar tudo por uma organização da associação, no sentido de que dos municípios, né, esses pleitos, né, essas denúncias cheguem para que seja levado às autoridades estaduais. Né? Acho que é isso. O prefeito pode ajudar em algumas coisas, né, em algumas parcerias. Questão da escola, por exemplo, aí vocês podem dialogar com a prefeitura, como eu fiz lá em Nova Iguaçu, no sentido de buscar apoio da prefeitura para a efetivação de alguns direitos, onde a prefeitura pode fazer uma parceria com o Estado, mas no que diz respeito a horário de visitas, né, essa dinâmica toda de gestão do presídio, isso é com o Estado, com o secretário estadual. Tá bom, obrigado. Vamos. Nada, querido. Podemos fazer mais uma última pergunta, doutor? Podemos sim, Seriano. Então, vamos lá. Agora, a gente tem a Kênia Terezinha Marques como uma levantada. Kênia, se você quiser abrir seu microfone. Kênia, tá aí? Boa noite. Boa noite. Pergunta sobre a transferência. Eu tenho um filho que está no Jardim de Assis. Já vai fazer 2 anos e meio... Não, 3 anos. Deve olhar, né? Não está fazendo nada, não é possível. E agora eu não estou ouvindo nada, entrou um outro microfone. Gente, acho que a Bruna Helena está com o microfone ligado. Não, a Bruna Helena sou eu. Não, eu já tirei, era a Mara, já desativei aqui. Pode ir lá, Kênia. Gente, só um minuto, eu desativei o microfone do Zacone. Desculpa, Zacone, eu estou aqui procurando o que estava ligado, vi Bruna Helena e não te identifiquei. Já está aqui. Pronto. É meu nome social. Desculpa, gente. Diga, Kênia. Como eu estava te perguntando, doutor, sobre a transferência. Eu tenho um filho que está na Jaci de Assis e está com pedido já de advogado e do juiz, 2 pedidos. Para transferir, porque ele tem problema sério lá de depressão, ele deu problema sério lá para tirar um caroço também que ele deu na cabeça, e nada disso foi resolvido. Eu paguei advogado, o juiz pegou, o advogado pediu o pedido para o juiz, e até hoje nunca que conseguiu essa transferência. O senhor podia me orientar nessa parte? É difícil, porque eu, conforme
falei anteriormente, essas normas, as estruturas de gestão do sistema prisional, ele é muito específico de cada estado. Quando você fala o nome do presídio, eu não sei nem onde fica, né? Porque eu sou aqui do Rio, então não conheço as unidades aí. De Berlândia que eu estou falando. Sim, então, quem pode autorizar a transferência, aliás, duas autoridades podem, ou a autoridade, né, gestora do sistema, alguém do próprio departamento responsável pelo sistema prisional, ou a autoridade judiciária. Né? Pois é, ele está com pedido judiciário do juiz. Sim, Dois mas pedidos. o juiz não se manifestou. O juiz pediu de novo, o advogado levou lá, eles alegaram que não tem presídio com vaga para transferir. Foi o que eles alegou. Sim, e o juiz aceitou? Esse é que é o problema. Ah, não. Aí eu dispensei o advogado, porque ele falou isso, eu dispensei. Eu acho que vocês têm que buscar uma assessoria jurídica coletiva. Eu acho que se cada um ficar... Porque eu acho que isso vai ser eu estou sendo sincero mesmo, acho que vocês vão ganhar, enquanto organização, um degrau a mais quando vocês conseguirem organizar um corpo de advogados que possa trabalhar para essas questões pontuais. E a gente tem que dar essas pautas, né? Eu acho que vocês têm que dialogar e formar. Hoje existe no Brasil muitos advogados que se organizam e recebem, inclusive, financiamento de fora, de grupos que têm interesse em ajudar, né, para que eles militem, né, para grupos específicos. Eu acho que a gente pode procurar. Eu vou tentar ver aí, né? Eu vou conversar com o Greg, com o Bruxo, para ver o que a gente pode fazer aí para tentar, né, avançar aí para que a associação de vocês tenha um corpo de advogados que possa, né, ajudá-los. Né? Acho que é importante isso. É isso. Né? Eu fico com esse compromisso com vocês, né? Eu vou conversar com o Greg e, bom, se a gente tiver uma outra oportunidade, eu vou estar aqui à disposição para voltar nesse diálogo. Quero agradecer muito, pedir desculpa, porque realmente, se não fosse esse compromisso de trabalho, a gente podia ficar até mais tarde. Né? Mas eu que agradeço também. E vamos ter outra oportunidade, né, Natália? Assim que a gente, se vocês tiverem aí alguma agenda, é só fazer contato, né, e a gente retoma aqui o papo, tá bom? Mas eu já vou conversar com o Greg, vou ver se a gente pode avançar no sentido de formar esse corpo de advogado. Nada, que isso, cara. Obrigado a vocês. Boa noite. Tchau. Com certeza, Zacone, a gente te agradece muito, viu, o seu tempo, a gente sabe que é corrido por aí, então a gente agradece a disponibilidade e vamos manter aí o nosso diálogo para a gente tentar arrumar um outro momento para o senhor voltar junto com o Greg, a gente responder perguntas que ficaram de fora, chamar outras pessoas para o curso. Vai ser ótimo. E foi excelente, muito obrigada pelo diálogo de hoje. Eu que agradeço. Zacone, você já está convidado para Cadê os Meus Direitos 2, em que a gente, além de aulas, vai ter uma estratégia coletiva aí para impetrar alguns desses recursos e tentar, de fato, mudar de uma maneira mais efetiva a realidade dessas mulheres e dos seus familiares. Legal, eu peço desculpas mais uma vez. Aqui na UFMG está chovendo muito, então eu não estou conseguindo ligar a câmera. Estou no celular e está muito ruim. Obrigado, Serena, também, né, pela ajuda aí, né, na organização das perguntas. Obrigada a todos. Uma boa noite, tá? E a gente volta a se falar, tá bom? A gente se vê novamente. Grande abraço. Meninas, peço desculpas mais uma vez aí, o Zacone, ele avisou um pouquinho antes do horário da aula, que hoje a gente ia ter que terminar um pouco mais cedo, porque ele foi convocado para esse trabalho lá no Juizado Especial do Torcedor, mas a gente vai repor esse conteúdo nas próximas aulas. Fiquem tranquilas que o nosso curso continua firme e forte. Até a próxima quarta, gente. Obrigada. Boa noite, gente. Obrigada. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite, meninas. Quarta-feira, hein? Boa noite para todas vocês. Tenha boa noite.
Boa noite, meninas. Boa noite, meninos. Até a Boa próxima aula. noite, muito bom. Boa Boa noite. noite a todos. Gente, nem fiz a pergunta. Boa noite, meninas. Boa noite, pessoal. Sacanagem. Boa noite. Boa noite.